Oi, eu sou a Lô e eu quero compartilhar com você os primeiros sintomas que eu tive de gravidez antes sequer do atraso menstrual. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve aí, curte esse vídeo, porque eu vou compartilhar algumas coisas que não escutei algumas pessoas falando, né? A maioria fala depois do atraso, o que a pessoa começou a sentir e tal, tudo mais. Mas eu quero compartilhar coisas que eu senti antes. Na verdade, umas 3 semanas antes, por aí. Hoje eu estou de 8 meses de gestação e não repara, gente, esse negócio que está aqui, porque são coisas do quartinho da minha filha que ainda não está pronto. Sim, eu estou com 8 meses e o quartinho não está pronto. Mais alguma mamãe por aí que está desse jeito, pertinho já do 9º mês e não preparou o quarto ainda? Pois é, estamos vivendo por fé, mas as coisas já estão se encaminhando, se Deus quiser. Então vamos lá para os sintomas. Primeiro sintoma que eu tive antes do atraso menstrual foi uma fisgada. E essa fisgada é como uma pontada que deu do lado direito do meu útero. Então eu lembro que eu estava andando em casa e de repente me deu aquela fisgada e eu parei assim, nossa, que é isso e tal. Eu acho engraçado porque eu já ouvi algumas mulheres falando sobre anidação, né? Que quando o óvulo ele se implanta ali na parede do útero, algumas mulheres sentem essa fisgadinha aí, que mostra que o óvulo ele ficou implantado, que ele encaixou ali direitinho. E algumas têm até um pequeno sangramento, além dessa dorzinha. Tem gente que só tem o sangramento e não sente essa pontada. Mas eu conversei com a médica e ela falou que não são todas as mulheres, que é raro isso acontecer, das mulheres sentirem. Então, fiquei curiosa. Me conta aqui, você sentiu essa dor também, se você já está grávida? Ou se você está desconfiando, você sentiu algo parecido? Me conta aqui nos comentários. Então, esse foi o primeiro sintoma. E eu já tinha, gente, tido 2 sonhos que eu fazia 2 testes de gravidez e eles davam positivo. Então, a minha cabeça já estava meio assim, será que isso aqui significa que eu estou grávida? Que eu fiquei grávida? Então, assim, eu já comecei a desconfiar mais ainda. Esse foi o primeiro sintoma. O segundo sintoma que começou a aparecer foi uma sensibilidade extrema. Gente, eu chorava por tudo eu chorava. Ai, se alguém falasse de um jeito que eu não gostei, eu chorava. Se eu achava que alguma coisa deu errado, eu chorava. Eu estava chorando, assim, acho que todo dia. E nem estava próximo ainda do período de TPM. Então, eu já estava estranhando, meu marido estava estranhando também, porque tudo era motivo para choro, tudo era motivo para chorar. Esse foi o segundo sintoma bem antes do atraso. Quando chegou mais ou menos na semana pré-menstrual, então a minha menstruação deveria vir numa semana, na semana anterior, geralmente é a semana que eu sinto a TPM, então eu sinto os sintomas pré-menstruais. Quando chegou aí nessa semana da TPM, eu comecei a sentir os sintomas normais de TPM, né? Então, eu também estava sensível, seios doloridos, eu tinha uma cólica bem fraquinha, até cheguei a tomar remédio de cólica. Eu também estava com a parte lá embaixo, com uma sensação de que ia descer, sabe? Quando tá chegando próximo da menstruação descer, que a gente sente assim, acho que vai descer a qualquer momento. Eu tava com essa sensação de que ia descer a qualquer momento. Tanto que eu ia ao banheiro e sempre dava aquela conferida pra ver se tinha acontecido alguma coisa, mas não acontecia nada. Então eu estava com esses sintomas. Logo depois, né, desses sintomas de TPM, assim, eu não estranhei tanto o atraso, né, os primeiros dias de atraso, porque o ano de 2025, ele foi 24 e 25 foi muito difícil pra mim, sabe? Então eu tive uma desregulação aí no meu ciclo. Então meu ciclo sempre atrasava de 3 a 4 dias. Então 2, 3, 4 dias ele estava atrasando. Quando tinha mais ou menos uns 5 dias de atraso, eu estava voltando da igreja com meu marido. E aí, quando eu estava voltando, nós passamos no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu senti uma tontura, assim, muito surreal e do nada, uma tontura forte e uma sensação de desmaio. E eu falei com ele, não estou me sentindo bem, eu tô sentindo uma tontura, parece que eu vou desmaiar e tudo mais.
E aí, a gente foi embora pra casa. Eu pensei, deve ser fome, devo estar com fome, porque eu comi de manhã, então já tá de tarde, né? Deve ser alguma coisa assim. Também tava muito quente, muito calor. Então, né, meio que passou, mas eu fiquei um pouco, sabe, desconfiada. E nesse dia, ele começou a desconfiar também. Ele falou, quando eu falei isso, ele ficou, tem alguma coisa aí. Porque quando tinha mais ou menos uns 4 dias de atraso, eu já falei com ele, olha, tô há 4 dias atrasado, a gente tem que ficar ligado. Então a gente já tava meio alerta e quando sentiu essa tontura, parece que veio aí pra confirmar mais alguma coisa. Mas, a princípio, estávamos tranquilos e eu pensei assim, quando completarem 7 dias de atraso, eu vou fazer um teste. E assim foi. Isso foi num domingo. Na terça-feira, eu fui visitar minha mãe em outra cidade e quando eu voltei, eu me encontrei com ele para vir para casa. E o que aconteceu? Falei assim, olha, já estou 7 dias atrasada, vamos comprar um teste. Compramos um teste e deu positivo. E logo em seguida pedi para ele comprar outro e novamente eu fiz o teste e deu positivo, confirmando aí os sonhos que eu tive. Eu fiz 2 testes. No dia seguinte, depois que eu fiz os 2 testes, a gente já meio que sabia, né, mas precisava confirmar mesmo com o exame de sangue. Fui lá, fiz o exame de sangue e positivo de manhã bem cedo. A gente fez, mas o resultado só saiu 6 horas da tarde. E realmente, gente, deu positivo, confirmou a gravidez e foi basicamente isso. Esses foram os sintomas que eu senti, né, antes do atraso menstrual e eu quero ouvir de vocês, vocês que já ficaram grávidas. Como foi pra você? Você sentiu algum sintoma bem antes do atraso? Ou você só sentiu mesmo depois que você começou a desconfiar e começou a atrasar e começou a perceber os sintomas? Como foi a sua experiência? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito, gente. Eu amo essas histórias, acho muito legal. Ainda mais porque é uma fase nova, né? Você leva aquele susto básico, que particularmente pra mim, eu olhei ali e pensei, o que eu faço agora? Quando você vê ali positivo, você fica, e agora? Eu acho que é a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, o que eu faço? E agora? Pra você, como que foi? Me conta nos comentários. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!